Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje temos o prazer de receber aqui com a gente o Renato Mendonça. Renato, obrigado por ter aceitado o convite. Opa. A gente está bem animado aí Renato. Obrigado. Com a conversa. A gente teve o prazer de se conhecer ali no IT Forum, né? Uma comunidade, um encontro exclusivo para CIOs, né? E parceiros de tecnologia. Tivemos uma conversa bem legal ali e acho que agora a ideia é de poder trazer um formato um pouquinho mais, né, formal aqui para a gente trocar uma ideia. Henrique, obrigado também. Tamo junto. Renato, cara, fiz uma colinha aqui sobre as suas credenciais, né, sua apresentação. Então, você é um executivo de TI, né, já com mais de 20 anos de carreira. Acho que depois vai ser legal a gente entender um pouquinho, né, esses 20 anos de trajetória. Sendo, né, o foco em tecnologia, inovação, transformação digital e muito focado no setor de construção civil. Atuou na Gafisa, né, na construtora Tenda e na Prior Consulting, com forte foco em governança, projetos e arquitetura de software. E desde 2019 lidera a área de TI da Cury Construtora, sendo responsável por impulsionar iniciativas como o programa Inova Cury e responsável também pela torre de projetos de tecnologia. Resumiu bem? Sim, bastante, né? 20 anos. 20 anos. Cara, mas fala um pouquinho pra gente, assim, como você entrou em tecnologia, como o começo da sua jornada. Combinado. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Daniel, Henrique. Prazer estar aqui com vocês. Mais de 20 anos já na área de tecnologia. O tempo passa e a gente... A gente descobre que a gente ficou velho, né? Descobre que ficou velho. E aí, uma grande trajetória aí. Bom, eu comecei, acho que antes de falar sobre trabalho, né? Como eu ingressei no mercado de tecnologia ali, eu era jovem ainda, gostava muito de... Quando era pequeno, desmontar e montar coisas. Meu pai ficava doido comigo, porque eu ganhava um brinquedo e queria montar e desmontar. Você montava e não conseguia montar depois. Montava depois. Eu acho que esse já é até um comparativo, né, com hoje. Hoje você tá lá no YouTube, você tem vídeo de como você desmonta, monta, como as coisas funcionam. Eu acho que esse era o grande ponto para mim. Eu tinha uma grande curiosidade de saber como as coisas funcionavam, né, por dentro ali. A gente não tinha esse acesso como se tem hoje. Então, a gente descobria fazendo. E acho que esse foi um primeiro passo ali. Eu tinha um intuito de fazer engenharia mecânica e acabou por uma questão ali de um acontecimento. Não foi para frente, mas eu era novo ainda, né? Pensava em fazer engenharia mecânica. E aí meu primeiro contato foi um computador que minha mãe trouxe em casa e eu queria entender como ele funcionava, né? Espero que você não tenha aberto o computador. Desmontado. Foi exatamente o que eu fiz. Eu desmontei e montei ali, e aquilo era uma coisa para mim que eu ficava desmontando e montando até, né, verdadeiramente entender como as coisas funcionavam. A partir dali eu tive um gosto mesmo ali e decidi que seguiria por esse caminho de tecnologia. Fui para um curso técnico, né? Então fiz um curso técnico e ingressei ali no mercado de tecnologia. Tem uma trajetória que eu comecei com suporte ali, né, de computadores. Depois fui para infraestrutura. Trabalhei um período na área de infraestrutura, migrando ambientes. Também ali tive já um contato no mundo corporativo, no qual uma fusão de empresa, né? A empresa que eu trabalhava atuava em São Paulo e fez aquisição de uma outra empresa de BPO que tinha no Brasil todo. Então comecei a viajar para fazer rollout ali dos ambientes de infraestrutura, padronização da tecnologia, dos atendimentos e tudo mais. E aí me vi num dado momento entre o dilema, gostava muito de infraestrutura, mas de dar um passo ali para a área de sistemas, né? Era
algo diferente, algo que eu não pensava, mas que eu fiz essa movimentação e aí ingressei na parte de sistemas, desenvolvimento, criação de novas funcionalidades e a partir dali ingressei no negócio mesmo, né? Também iniciei uma faculdade de sistemas de informação, então sou formado em sistemas de informação e comecei ali no final, logo após o final da faculdade, no cargo de gestão ali na área de tecnologia, onde num primeiro momento era responsável pelo time de sistemas, né? Cuidava ali da operação, de melhorias e de alguns projetos. Posteriormente, assumi a parte de PMO e cuidava ali dos projetos de tecnologia e também governança, né? Fui para a parte de governança, atuando de forma cross ali dentro da área de tecnologia e depois gestão, né? E fui para a gestão da área de tecnologia e sempre atuando mesmo ali com pessoas, processos, e muito conectado e ligado ao negócio, né? Durante todo esse período aí que passou, citei um exemplo, mas tiveram muitas fusões, né? Ali, aquisição de empresa, então faz aquisição, junta e tem todo o projeto de junta os sistemas, depois também separação, passei por fusão e depois separação. Então, todos os cenários possíveis. Alguns cenários ali, cenários bem desafiadores, né? Muito foco nos projetos, nas áreas de negócio, né? E em como trazer resultado e valor para o negócio. Boa, bem legal. E, Renato, você comentou do colégio técnico, né? Eu acabei prestando, acho que até... Não sei se você sabe a história do Cutuca, né? Eu prestei, estudei muito, né? Pro Cutuca, passei. A sua proeza. E acabei perdendo a data de inscrição. Nossa! E o Cutuca é mega concorrido lá em Campinas. Passei em segundo lugar, assim, estudei pra caramba e tal. E aí? Aí eu não consegui fazer aquilo. Não conseguiu fazer. Foi lá, É do núcleo da Unicamp, né? O Cutuca, né? Conversamos com o reitor e tava, cara, não tem o que fazer. Não tem jeito, não tem o que fazer. Perdi, cara, Perdeu... Mas me fala assim, como que foi a sua experiência, assim, Você sabe que quando eu tava ali ainda na área de infraestrutura, eu comecei, né, uma faculdade com foco em infraestrutura, mas estava viajando muito ao trabalho ali no começo, né, principalmente por causa dos rollouts das filiais e de 3 meses de aula também não tinha ido nenhum dia. Caramba. E aí chegou um dado momento que eu falei, cara, não tem a menor possibilidade de eu continuar, né? Porque eu já não tinha ali falta, perdi provas, enfim, o acompanhamento, né? E aí foi um momento meio decisivo ali para mim, né? Era uma área que eu atuava e gostava, e optei ali por ir por sistema e na sequência iniciei uma faculdade de sistemas de informação, algo novo que não estava ali no meu caminho, mas acredito que fez total sentido aí para minha jornada até hoje. Queria perguntar, Renato, é muito comum, né? Assim, nós também, assim, a gente surgiu muito do viés técnico, de gostar de fuçar, ser curioso. Uhum. Em determinado momento a gente vai caminhando para um lado mais de gestão. Como foi isso para você, assim, esse momento de carreira? Foi natural? Algo que você teve que quebrar muitos paradigmas, lidar com pessoas? Como foi isso? Olha, foi desafiador. Desculpa. Eu assumi ali um cargo de gestão novo, relativamente novo, né? Para minha idade, eu tinha uma aparência ainda mais nova. Então Parece novo agora. Isso foi uma coisa muito desafiadora e acredito que até hoje eu tenho um perfil, algum traço muito em função disso, né? Porque como naquele momento ali eu era uma pessoa nova,
e lidava ali com 12 pessoas, né? E tinham pessoas com uma idade, com uma experiência muito maior que eu. Eu tinha profissionais ali que estavam praticamente para se aposentar. Então, foi bem desafiador e um dos principais traços ali, ou o que eu tentava, o que eu fazia ali era ter uma postura mais séria, né? Isso é um ponto que eu trago até hoje. Eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, mais sério, muito em função desse passo, né? E de estar ali assumindo mesmo sem uma preparação talvez adequada, né? Então foi algo que eu tive que buscar, aprender, né? Me capacitar, ver. E também, eu acho que lá atrás a gente... esse comparativo é bem importante, né? A gente batia muita cabeça, a gente tinha que resolver e se virar com muitas coisas. Hoje eu acho que a informação, o conteúdo, tudo está colocada ajuda, né? De uma maneira mais simples, mais fácil, né? Que você pode ali fazer. Então, acredito que foram alguns meses e depois anos bem desafiadores, mas depois eu comecei ali a entender e ter a tranquilidade também de colocar as ideias e o que eu pensava em prática. E a gente tem a questão de você ficar ali entre gestão e a questão técnica, né? E não tem jeito, a gente tem que tá ali muito focado na gestão das pessoas, porque são realmente as pessoas que fazem ali a diferença no dia a dia, né? Eu acho que é igual a gente se tornar pai, né? Não vem treinamento, nada, a gente precisa de uma forma muito empírica ir aprendendo. E uma vez eu escutei, achei interessante a analogia do que é mais fácil, você escovar o dente do seu filho ou ensinar ele a escovar o dente. Cara, no começo é muito difícil ensinar. Só que depois é pra vida, né? Exato. Dá preguiça, né? Não, deixa que eu escove. Não, deixa eu fazer. É mais fácil fazer, né? Deixa que eu... Com técnico, né? Assim, a gente tá ali gerenciando um time e às vezes é mais fácil sentar ou puxar a responsabilidade pra você. Deixa que eu entrego, deixa que eu faço. Mas, do ponto de vista de gestão, não é uma boa prática, né? Não. Eu acredito que eu vejo três linhas, né? Tem as pessoas que têm ali a informação e querem centralizar, e tem muitos gestores que atuam dessa forma. Tem alguns que têm esse dilema de é mais rápido eu fazer do que, né, passar ali, sentar, conversar com alguém, mostrar... ampliar os horizontes, de repente nem sempre você precisa dizer ou colocar como deve ser feito, né? Mas você também pode ampliar ali o cenário ou os possíveis caminhos por onde seguir, até que a própria pessoa chegue ali na conclusão final. Mas eu acredito muito nisso, né? Nessa questão de ensinar, de trabalhar, de atuar e de discutir sobre, para que você tenha ali todo mundo, né, necessário fazendo as coisas e não centralizar. Eu acho que esse é um dos pontos e um pouco do meu perfil. Eu não sou uma pessoa centralizadora de informação, pelo contrário. Não há nada, né, assim, tem... decisões e definições estratégicas, e claro, cada um ou cada cadeira tem que ter ali aquilo, né, porque são informações até confidenciais e que você tem algumas visões, ou seja, aquilo de fato compete a você, mas acredito que todas as outras questões elas podem ali ser compartilhadas, ser demonstradas e ensinadas para que as coisas fluam. E o comparativo com o filho é ótimo, né? Eu tenho
O filho aí tá com 2 anos e 9 meses e realmente, você... Tem horas que... Coloca meia ou fica assistindo ali meia hora. É bem desafiador. E às vezes é melhor, assim, você até deixar ele mesmo descobrir as coisas, né? O que você disse de quando a gente está gerenciando o time, a pessoa que você está coordenando ali, às vezes ela precisa ter esse tempo de maturação, de investir no seu próprio intelecto para entregar alguma atividade. Esse autodescobrimento dela é importante também. Com certeza. Às vezes quebrar um pouco a cabeça, né? Exato. Fazer pensar, né? Cara, deixa ele se ferrar um pouquinho, né? Aprender um pouquinho. Vai fazer bem, né? E Renato, cara, assim, a sua trajetória foi basicamente concentrada, né, no setor de engenharia civil. Sim. E eu imagino que você tenha vivido uma gama muito repleta de desafios quando a gente fala de tecnologia, né? Uhum. A gente está num contexto, a Build está num contexto muito de transformação digital, que para a gente é basicamente o movimento das empresas entenderem o valor estratégico da tecnologia, de sistemas, de software, né? E, cara, como que foi isso, assim? As empresas têm desafios semelhantes? Você viu uma evolução no setor? Como que foi essa experiência quando a gente fala de desafios de tecnologia? Bom, sim, as empresas têm, vou começar por essa, tem desafios semelhantes. O setor da construção civil como um todo, eu acho que acabou que levou um tempo até, né, ter... e estar mais presente ali nesse ecossistema e com as questões de tecnologia. Alguns anos atrás, né, talvez ali 10, 15 anos atrás, isso era muito mais difícil, muito mais complexo, você encontrar até mesmo soluções voltadas ali para o mercado da construção. Isso hoje... A gente já venceu algumas etapas, então existem soluções e tem novos entrantes no mercado ali. Quando a gente olha para soluções voltadas ao mercado da construção civil, ele está crescendo e segue crescendo. Isso é muito importante para o mercado como um todo. E também existe esse desafio que, na minha leitura, parte dele... faz muito ou está muito conectado em como a pessoa ou o gestor ali responsável, quem faz as definições, as propostas, enxerga ali o momento da companhia, que eu acho que isso é uma variável importante. Então, você tem o momento da companhia, aonde... você ou a companhia ali, né, a estratégia gostaria de chegar, e a partir dali você traça ou define um plano para essa transformação digital que todo mundo fala, né? Essas são algumas variáveis na qual eu enxergo e que devem ser trabalhadas. A gente estava até falando há pouco aqui, de uma maneira muito bem estruturada, para que o investimento não seja na leitura ou de alguma forma só um gasto que não vai trazer um resultado, né? Para isso, sim, a área tem que estar, a área de tecnologia, enfim, e essa transformação digital, ela tem que estar muito conectada com o negócio, com resultados e indicadores estabelecidos e muito bem definidos para que se possa ali ter os investimentos necessários, né? Então, na minha leitura hoje, o mercado ele passou, né, por algumas etapas e algumas fases. A gente tem hoje PropTechs, Construtechs e startups que atuam no mercado e que facilitam ali esse caminho, essa jornada, né? Você ter ali e poder utilizar dentro do seu ecossistema algumas soluções prateleiras pode ser um facilitador e um acelerador ali no dia a dia versus um desenvolvimento que
você tem um tempo, fica mais adaptado e customizado, mas você tem ali um tempo para conseguir trazer isso, né? Não tem uma, 2 ou 3 soluções que atendem a toda a cadeia da construção civil, né? Mas você consegue, sim, hoje em dia, ter ali em prateleira ou ferramentas de prateleira que você consegue trazer ali para o ecossistema. E aí eu faço analogia a um Lego, né? Você tem que encaixar as pecinhas e ver aonde você vai investir tempo de desenvolvimento e aonde você vai usar ali e ter um acelerador para trazer uma solução para o ecossistema. Renato, e como que você equilibra, cara, essa velocidade de inovação versus essa visão mais conservadora, que eu acho que é natural de setores mais estruturantes? Você está sempre de olho no mercado, você está pensando sempre em conhecer soluções novas, tendências? Como que você enxerga esse equilíbrio? Boa pergunta. É um desafio. É um dos desafios. Tem que estar ali, de fato, definir as prioridades ou quais são as prioridades em que você vai atuar, e ter um plano muito bem estruturado. Então, eu gosto de atuar da seguinte forma, né, onde eu trabalho, que é definir ali uma torre de projetos de tecnologia no qual você define, senta com as áreas de negócio, faz o levantamento, entende quais são os desafios e traça ali os projetos para o próximo ano. Tudo a 4 mãos mesmo, a 4 mãos. Ajudando a área de negócio a construir a solução. Exato. E aí você tem um nível de maturidade das áreas de negócio que são diferentes. Então, é importante você ter essa leitura. Você vai ter áreas onde já busca soluções, já faz algumas coisas. Então, vale essa leitura, porque você tem alguns aceleradores nesse sentido. Então, mas sentar com todo mundo, definir ali a 4 mãos quais são os desafios e quais são os projetos ou itens de tecnologia que a área enxerga que precisa evoluir, visando sempre os desafios que vão existir para frente, né? Para o futuro. Então, a partir dali, você faz esse mapeamento, um levantamento, uma definição, priorização e uma estimativa disso, e se define ali o que vai ser feito. No decorrer do caminho, você vai ter uma mudança ou outra que pode ocorrer, natural, né? E tem que estar preparado para isso, até porque, voltando na sua questão, precisa estar de olho no que está acontecendo no mercado. Eventualmente pode surgir algo ali a ser trabalhado ou que não estava ali muito bem claro, muito bem previsto, e você tem vamos dizer assim, um ajuste ali, um item a ser trabalhado. Claro que não pode ser tudo, senão, de alguma forma, aquele planejamento ou todo aquele levantamento, ele não está conectado, de alguma forma, com a realidade, né? Então, isso é importante. Boa parte ou o maior volume, eu gosto de falar que tem os 80-20 ali, você precisa ter acertado, porque senão o seu planejamento ali não foi muito efetivo. E sim, tem que estar, né, sempre atento ao que está acontecendo, olhando para o mercado, se conectando com outros parceiros, com startups. A gente tem aí a frente de inovação com Inovacure, então a gente busca assim isso, está sempre atento. Incentivamos também para que as áreas de negócio elas também tenham esse olhar, que é muito importante. Isso é legal. Né? Esse é um dos pontos ali de trabalhar também para que você tenha mais pessoas, e se isso está concentrado em uma equipe, um time, você está restrito àquela quantidade de aquelas pessoas, né? Se você consegue democratizar isso
para todos ou para a quantidade ali definida, você ganha em escala de quem está olhando e acompanhando, né? E hoje em dia acredito que todo mundo de alguma forma faz esse papel, né? Uns mais, outros menos, e aí vale esse entendimento, essa atuação e também esse trabalho para que cada vez mais você tenha todo mundo que faz parte da companhia com esse olhar de inovação. Sim. E, Renato, cara, acho que eu gostei muito de ouvir você explicar sobre a torre de projetos, né? Uhum. Porque sabe que, assim, a gente, né, tá há muito tempo no mercado e esse movimento, né, de transformação, de inovação, pra gente, talvez um dos maiores desafios é que, num extremo, a gente já viu muitas empresas na qual a dinâmica é basicamente a seguinte, né? A área de negócio pensa em algum sistema, alguma solução que ela gostaria de ter. Aí a gente tem uma área de processos que vai documentar aquilo, mas é muito mais uma área de especificação. Então, assim, o que você quer? E daí ele vai redigindo, né, os requisitos. E aí chega uma especificação para a TI orça e executa, né? Então, a TI vira uma grande executora de demandas que vem do negócio. E aí uma evolução, e eu acho que foi muito o movimento que vocês fizeram quando vocês criaram a torre, poxa, a gente precisa ajudar o negócio a entender as dores, para a gente ajudar a construir, ajudar a priorizar, trazer metodologia, trazer papéis. Então, a gente vai ter um papel ativo na curadoria dessas ideias. Não só ser uma executora de requisitos de projetos que vem para a gente, porque é uma TI que se preocupa em entregar valor. Não é uma TI que se preocupa só em executar o requisito que veio e se o projeto não der certo, fala, não, mas eu fiz o que estava especificado, né? E isso também, né, Daniel, num primeiro momento ali, você tem um trabalho talvez maior, mais acurado em sentar, em detalhar tudo isso, mas a partir do momento que você vai, né, rodando essa torre, a gente faz ela de forma anual e é evolutivo, né? Então você, num primeiro momento, quando a gente iniciou, estou falando, né, de alguns exemplos, né, por alguns anos isso, você tem muito esse trabalho de entender, de sentar ali, de avaliar, de levantar, de pensar, e depois isso se torna mais natural, você tem um histórico, que você, eventualmente, tudo que você levanta, não dá para ser feito tudo, tem muita coisa, né, aparece muita coisa. E aí, a partir dali, você já tem uma base no qual algo que não foi executado, eventualmente por uma priorização, e aí isso é natural, né? Em toda e qualquer companhia, é o tempo ali e dinheiro, que são duas variáveis importantes, elas vão fazer com que você tenha que priorizar, até porque você fala assim, não, faz X projetos, acaba sendo muita coisa, enfim. Aí vai muito do momento e do que está disposto a ser feito, pensando do ponto de vista de investimento, né? Mas depois, quando você senta novamente no próximo ano, você já tem ali um backlog ou itens que já foram discutidos e já tem um entendimento melhor e mais próximo disso, então a coisa fica mais natural, mais fácil, né? De chegar ali e entender quais os pontos, as principais dores e a partir dali traçar também os próximos passos. A gente brinca que esse movimento, né, a TI, ela deixar de ter esse papel simplesmente de entregar requisito, o papel da importância estratégica e principalmente a transformação de a gente não é gasto, a gente é investimento, né? Então, assim, a preocupação da TI de gerar valor, né? Dela dar ROI, né? Dela conseguir dar retorno do que foi investido. E aí, o movimento que a gente acaba vendo no mercado, que é o que a gente acredita e muitas vezes a gente ajuda a construir, a gente brinca que é o posto avançado da TI, né? Então, assim, TI, sai, né, do seu casulo ali, né, da sua infra, né, da sua estrutura,
cria um posto avançado que vai estar lá do lado do negócio, ouvindo, entendendo, ajudando, né? Fazendo toda a parte de curadoria mesmo, né? Governança de o que a gente precisa fazer, o que é mais estratégico, o que vai gerar mais impacto, né? Os low-hanging fruits, né? O que a gente consegue colocar pouca energia e já colher bastante fruto. Então, a TI precisa ter um papel muito participativo, né? Ativo, né? Em ir até o negócio, né? E falar, não, deixa eu entender, né? Quais são suas dores, as oportunidades, os gargalos do dia a dia, onde que a gente consegue trazer automação. Aí a gente começa a enxergar a IA de uma maneira mais estratégica, mais efetiva, porque senão fica só assim, não, vamos fazer IA por IA, né? Precisa de agente. E daí começa a ter os questionamentos de, cara, mas eu tô fazendo um monte de coisa e não dá retorno, né? Então, a gente enxerga que no fim, é muita responsabilidade da TI garantir isso, né? E ela vai fazer isso saindo da sua estrutura, criando esse braço, esse posto avançado para estar dentro do negócio ouvindo e ajudando nas decisões estratégicas de o que fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer, né? Você sabe que agora, não mais ou numa proporção bem menor, né? Quase não existe mais algum tempo atrás, muitos projetos e provocações vinham da área de tecnologia. Sim. Assim, no âmbito de não... Isso estão olhando para isso daqui aqui, é né? extremamente importante. Vocês precisam fazer isso para o que vai vir pela frente por causa disso. De apontar, né? Isso no negócio. Exato. E de ser... E trazer como proposta ali... até para dentro da torre ou como melhorias, né? A gente tem vamos dizer assim, esses dois caminhos onde ou você tem uma demanda, um problema ou algo que pode se tornar um projeto, a depender ali da complexidade, tamanho de horas e investimento que vai ser feito, ou você tem uma melhoria, né? Seja de um sistema que já existe, de um módulo, ou criação de algo um pouco menor ali. Então, a gente tem essas duas esteiras, porque também não adianta a gente fazer um projeto, implantar uma nova tecnologia, um novo sistema, uma nova IA, e ela não evoluir, né? Se você... tem hoje um sistema que foi implantado há 3, 4 anos atrás e ele não evoluiu, não tenho dúvidas, ele já está obsoleto. E isso vai continuar existindo. Então, a gente tem esse entendimento que você precisa ter uma evolução, né? E ela vai ser constante, ela vai ser pro resto da vida. Obrigado porque por falar isso, porque tem cliente, cara, que não entende isso. Não, se você não... Assim, não tem jeito, gente. É a questão do carro parado na garagem 2 anos, vai dar problema. Assim, se você ficar um período sem evoluir, não tem jeito. Quando você for fazer algo, você vai precisar fazer muita coisa. E aí eu vejo que muita coisa é reconstruída porque eventualmente ficou obsoleto. Então você precisa manter ali uma evolução. Sim. Vou dizer que em alguns casos mais, né? E você precisa ter ali uma linha mais forte, mais robusta e tá sempre olhando. Para outros talvez um pouco menos, varia muito ali de qual é o sistema, de qual é a tecnologia, a ferramenta, mas não tenho dúvida de que precisa existir uma evolutiva para que você não fique... Se for uma POC, um teste... mas caso contrário, tem que estar na baseline do projeto ali, essa sustentação proativa do produto. E eu acho que isso reflete até, assim, traz um traço de maturidade para a gente também, que é a parte orçamentária, né? Porque muitas vezes a gente pega, né, alguns cenários de assim,
quanto que eu vou gastar para desenvolver, né? Então, assim, a pessoa tem uma visão de que, assim, eu quero desenvolver um sistema, um aplicativo, uma AI. Eu vou gastar X e depois está pronto, né? E aí, assim, eu vou gastar um pouquinho aqui e acabou, né? A gente acredita muito que um traço de maturidade, de inovação digital, é a empresa, a área de tecnologia conseguir entender que o investimento em desenvolvimento, ele é uma linha no orçamento contínuo, entendeu? Ele é uma linha contínua, Porque não tem como jeito. parar, né? Não tem como, vou fazer um investimento pontual e depois paro. Eu acelero e paro, assim, né? Se você fica muito tempo mesmo, ou dedica... Você pode ali, né? Eu gosto de atuar da seguinte forma, e aí acredito também que cada gestor faço analogia a um técnico de futebol, né? Alguns jogam mais para frente, alguns mais recuados, enfim. É muito ali do perfil também, e de como conduz, né? Mas você vai ter, inevitavelmente, um momento de implantação, onde você tem que desprender e fazer um investimento. Vai ter um período de estabilização, né? E o quanto antes você passar por esse período de estabilização, de correções, de adaptação ali até de tudo que está envolvido, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, mas das pessoas que estão atuando e operando no dia a dia, delas estarem ali com o entendimento adequado, confortáveis com aquilo, já pensando ali para frente. E aí você tem que, né? Tem que ser sequencial e não pode parar. Então, passou do período de estabilização, tem que ter o que eu vou fazer? E é natural. Eu, pelo menos, nunca vi um projeto implantado que você não tinha um backlog de melhorias no decorrer do projeto. Se você começa a fazer itens ali, sim, você não traz um foco e não termina o que está proposto. Então você tem sim, e se levanta e se pensa. Até porque quando você está ali discutindo e traz as pessoas para a mesa, e aí elas começam a ver de uma maneira mais palpável, né, aquilo ficando pronto, aquilo gera novas ideias, né? Inclusive a questão que a gente teve aí uma grande mudança, né? Eu vim da época do PMBOK, de projetos de escopo fechado, e a gente teve ali uma transição de... Projetão que... de anos. Não mudava nada. E você ter ali e poder, né, ter entregas recorrentes e fazer ali, definir o que vai ser entregue... Premissa de que muda, né? Você está evoluindo constantemente, né? Exato. Mas aí você não pode parar. Exato. Não tem jeito, né? Você não pode parar. Você pode eventualmente diminuir ali porque após o período ou uma entrega relevante, você pode falar, tudo bem, agora eu posso diminuir um pouco o time ali que vai atuar e vai cuidar ali das corretivas e das melhorias que vão existir no dia a dia e acredito, né, que esse seja um caminho até para traçar uma evolução. Varia muito aí de também... Eu penso também que tem a questão do momento da companhia e do que está sendo priorizado. Então, tem N variáveis ali para... Eu já contei pro Daniel, rapidinho, que antes da gente entrar na build, fazer a build, a gente trabalhava com um cliente, um grande banco do Brasil, que tinha um projeto lá de 2, 3 anos, que tinha uma equipe evoluindo o projeto e já tinha uma segunda equipe atualizando o legado. Ele nem tinha entrado em produção ainda. Não, o projeto já estava no seu 3º, 4º ano. É impressionante isso, porque olha quanto dinheiro você gasta, desperdiça, né? Através de uma metodologia que não reflete essa mudança rápida do dia a dia do ser humano. Sim. A gente fica feliz quando a gente encontra alguém com uma maturidade que fala as coisas que a gente gosta, né? Porque é difícil, cara. A gente encontra muitas visões. E é muito louco porque uma das barreiras que a gente enfrenta é um certo ranço
em relação a metodologias ágeis, né? Então, assim, por incrível que pareça, ontem eu estava numa formação com altas lideranças executivas e o mentor, que era uma referência, falando muito mal de ágil. Assim. Mesmo? Eu falei, cara, assim, como que pode? E a gente, no começo da formação, a gente recebeu o livro do Eric Rice, né, sobre Lean Startup, que é um livro que basicamente fala sobre experimentação, sobre como as coisas mudam, né? Daí eu tive que falar, assim, peguei o microfone, eu falei, cara, eu acho... queria estar presente para ver essa briga aí. Daí eu falei assim, olha, eu entendo, e a gente já viveu cenários no qual a agilidade, ela perde a mão. Então, você coloca lá o Agile Coach, aí você coloca o Scrum Master, e aí você faz um movimento contra o Manifesto Ágil, né? Porque o Manifesto Ágil é muito mais sobre aprendizado, menos documentação, interação do time próximo, sobre velocidade, menos burocracia. E aí, a galera perde a mão. E aí, você vira uma bagunça, né? Você vira uma burocracia ágil, né? É um monte de ritual, a galera cobrando uns indicadores que não fazem sentido. É muito mais sobre entregar bonitinho todas as regras ali, né? A bíblia do ágil, do que sobre entregar resultado. Aí é ruim, né? Mas você não pode, né, ter um mentor, alguém que está falando sobre inovação com uma visão contra o ágil, desestimulando as pessoas, porque é um movimento que ele está totalmente alinhado à experimentação. Não tem como, né? Se você vai fazer uma área de inovação digital sem acreditar na premissa que as coisas mudam, que é mais importante a gente ter sprints, né? Ciclos de aprendizado, evolução, entrega de valor, e que o nosso backlog está evoluindo, aprendendo, e possivelmente ele nunca vai terminar, cara, isso é o alicerce da inovação. Se você não tem isso... Você... Eu, assim, você sabe que... Pô, vocês... Há um tempo atrás não tinha, né? Assim, era tudo escopo fechado, pelo menos nos projetos que eu atuava há muitos anos atrás, era escopo fechado ali, você ficava meses, às vezes anos desenvolvendo, e tinha muita coisa que não saía do papel. Ou tem um case, né, meu, né, numa experiência de anos atrás, que o tempo que se levou para, né, desenhar, desenvolver, criar, teve uma mudança estrutural na área de negócio, com um gestor novo, com 70% da área nova que falava, isso não me atende, eu não quero isso. E perde joga todo mundo. Né? Então, você leva muito mais tempo para ter e trazer ali, de repente, resultados que você já pode ter, né? Eu acredito que a gente tem que avaliar muito bem, né? A gente sim utiliza e vai nessa linha, temos metodologia ágil, acreditamos nesse modelo, ele ajuda muito ali em várias questões. Mas o ponto principal de um projeto, de uma entrega, de uma inovação, de uma transformação digital é você entregar um resultado. Então, o quanto antes você tiver, e mesmo que ele seja pequeno, você já está dando um passo ali do objetivo, né? Ok. Existem projetos ainda hoje no qual podem ser feitos ou são feitos no modelo tradicional, com escopo fechado, tudo. Não é regra para tudo, né? Não é regra para tudo. Não dá para construir um prédio no modelo ágil, né? Eu até entendo o seguinte, né? Ou se a gente for fazer uma analogia aí, os carros elétricos chegaram, vão acabar com o carro a combustão. Eu acho que ainda tem um bom tempo que isso vai coexistir e tem, sim, determinados projetos, itens que faz sentido ali, até por uma questão de negócio, de ter ali o escopo fechado. Vai fazer uma implantação de um RP, né? Vai fazer escopo aberto. Você vai trocar o RP A pelo B. Você não vai captar ganho trazendo uma das áreas de negócio, né? Sim. Não, muito pouco provável aonde você vai ter isso, né? Numa migração, de repente, de um sistema. Mas tem que ser muito bem conduzido para que, né, a gente não
Eu sofri muito com projetos assim, né? Tive vários cases para serem contados né? Que realmente deram errado mesmo, né? Claro, a gente faz tudo para dar certo, mas essa mudança de entendimento, de conseguir criar algo no qual você vai ter um resultado rapidamente ou no menor tempo possível, ela, não tenho dúvida que ela foi muito importante para o negócio, né? Sim. Então, não se pode esquecer o ponto principal e o objetivo de todo e qualquer projeto que, pensando do ponto de vista de tecnologia, de inovação, que seja, ele é captar algum resultado, algum ganho, gerar uma nova oportunidade, um novo negócio, e sim, se ele pode ser quebrado, por que não, né? Perfeito. A gente trabalhou escopo fechado de 2013 a 2019. Então foram 6 anos trabalhando com o escopo fechado e chegou em 2019 e falou assim, não dá mais, não está fazendo sentido, mas por aprendizados ruins mesmo, né? E ali a gente foi estudar e me marcou muito entender o conceito da premissa da previsibilidade, né? Então o escopo fechado, ele parte da premissa da previsibilidade, que é o quê? O solicitante, ele sabe tudo o que ele quer, que já é uma premissa muito perigosa. Ninguém mais sabe o que é, né? Ou amanhã a dinâmica, eu acredito que a dinâmica do mundo hoje é muito diferente, né? Então, assim, não tem mais como. O solicitante sabe tudo o que ele quer. Ele vai saber explicar com precisão tudo o que ele quer. A comunicação dele vai ser perfeita, que já é uma premissa muito... Um desafio grande. Assim, mesmo que ele soubesse, ele saber comunicar isso de uma forma efetiva, assertiva, 100%, é muito perigoso. A área de tecnologia, né, quem vai entregar o projeto vai conseguir entender tudo, aquilo com perfeição, né? E a gente vai conseguir fazer uma entrega de... Cara, assim, são muitas premissas que a chance de dar certo é muito perigoso. Então, no fim, o que a agilidade prega, e daí, mais uma vez, não é para tudo, né? Se a gente vai fazer uma migração de RP, talvez eu tenha uma premissa de previsibilidade muito mais forte. Uhum. Eu tenho requisito, eu especifico, né? Aquilo, a chance de mudar aquilo é muito baixa. Exato. Você tem que fazer uma migração de um RP A para o B, né? Mas quando a gente está falando de inovação e a gente vai atender uma área que não, né, muitas vezes não é técnica, né? Ela é uma área solicitante que precisa atender um negócio. Você precisa partir da premissa que isso não vai funcionar, né? A pessoa vai estar aprendendo, né? O que ela quer hoje, amanhã talvez ela não queira, né? Os desejos mudam, o entendimento de prioridades mudam. E se a gente tiver a premissa de que a gente vai tentar pegar um bloco muito grande de coisas que a gente quer fazer e especificar tudo, e a gente vai conseguir especificar tudo corretamente, e quem vai ler vai entender tudo que está escrito, é muito ruim. Então, basicamente, a agilidade que ela faz é fatiar isso em pedacinhos menores. Porque a chance da gente errar, ter um erro muito grande, né, num pedacinho pequeno, é muito menor do que a gente ter um erro, né, esdrúxulo num pacotão gigante. Né? Eu lembro daqueles documentos de blueprint de 600, 700 páginas. A gente chegou a assinar contratos de 200 qual é a chance, assim, depois que você termina de escrever o documento, já não é mais a realidade, né? O dia a dia já não é mais assim... A pessoa já não está mais lá que escreveu. Não, loucura, né? eu assim, já tive experiências de projetos que pararam na fase de documentação, porque levou tanto tempo e aí, assim... Não fazia mais sentido. E você vai ali... Na medida que vai escrevendo e documentando, aquela coisa não para de aumentar e não tem fim. Então... acredito, né, voltando ao ponto principal, que você tem que saber dosar ali, usar da melhor maneira, mas também tem essa questão, né, a gente não pode confundir também alguns rituais do processo ágil, simplesmente pegar ele e tentar colocar ali num projeto de escopo fechado e falar que não funciona. Exato. Vejo muito isso, né, que foi feito ou tentado se fazer muito isso e não é dessa forma. Então, mas entendo que você tem
duas metodologias e você tem que aplicar a melhor ali para o que você tem ali no seu dia a dia. E no fim, sempre existe falhas, né? Então, assim, nada é perfeito, né? Então, a metodologia tem falhas, igual a gente estava falando. Sim. Até uma mensagem para quem está ouvindo a gente, né? Se você está trabalhando com agilidade e a coisa está muito mais burocrática do que você gostaria, tem uma coisa de errado, né? Porque agilidade não é para ser burocrática. Então, se está muito mais importante você ter daily, weekly, planning, né? Retro, e você está sendo cobrado por como que o burn down está descendo, tem algum problema, né? E o negócio não está contente. Então, assim, não é sobre rituais, não é sobre processo, é sobre entrega de valor. Exato. E por outro lado, o outro extremo também não é bagunça, né? Porque a pessoa fala, cara, é bagunça, você roda sprint e não entrega valor. Então, assim, você precisa ter entregáveis, né? A gente gosta muito de trabalhar com agilidade, mas é assim, olha, a gente parte da premissa de que o backlog é vivo, que os desejos mudam, as prioridades mudam, que a gente vai estar aprendendo, mas a gente tem um objetivo, né? Então, o nosso objetivo é em 6 sprints, 3 meses, a gente ter um MVP do aplicativo. Cara, beleza. Esse grande objetivo não pode, né, morrer. E aí, o nosso trabalho é como que em 3 meses a gente faz a melhor entrega possível com os aprendizados, com os ciclos, com as sprints, né? Então, às vezes, o pessoal se perde também na bagunça, né? Não, vai rodando sprint, vai rodando e o negócio nunca termina. Então, tem os dois extremos, né? E, então... independente da metodologia, o pessoal tem como errar, né? Assim, tem como você errar a mão, né? Tem. Então, tem um jeito certo de fazer. Tem equilíbrio, né? Tem. E muitas vezes não é fácil, você precisa ter uma empresa experiente. E aí, infelizmente, o que acaba acontecendo é que tem tanta gente errando, né? Ou pro lado da burocracia, ou pro lado da falta de compromisso de entrega, que acaba se queimando no mercado, né? Mas a gente acredita muito que existe uma forma correta de se fazer. E que, quando a gente fala de inovação, desenvolvimento de sistemas para inovação, para atender o negócio, não tem uma forma diferente de fazer, né? Por isso que, ou pelo menos deveria existir qual que é o meu mínimo viável para operar. A visão do MVP é clara, né? Aquele aplicativo, sistema, o que for ali, você tem que ter um mínimo viável que você vai seguir, buscar aquilo e tem que começar a rodar, né? Tem que funcionar. Então, o que precisa ser entregue para que tenha algum ganho ou capte algo para o negócio. Tá bom. Eu não vou ter algo no qual eu vou captar um retorno neste primeiro momento, mas tem que ter ali, se não for no primeiro, no segundo ou no mais tardar no terceiro, né? Para que você consiga ali ter esse acompanhamento, esse compromisso e esse uso, até para não cair num desuso, né? Porque, não deu, ainda não, tem que ir mais, né? Tem que ter muito bem combinado ali isso e muito entendido por todo mundo que está participando e à frente para que a coisa flua e funcione, né? E seja executada com sucesso, né? Concordo com você, a gente tinha problemas lá atrás e numa metodologia era muito mais complexo. Isso traz, sim, uma facilidade, mas você também pode errar. As pessoas estão ali, um monte de projetos, né? Se lá atrás a gente tinha X projetos que não eram executados ou tinham um percentual errado, né? de fracasso, davam errado, aqui também vai existir, né? Não tenho dúvidas disso. A ideia é que seja uma porcentagem menor, né? É isso que a gente está buscando. Exato. Ou até que se seja algo no qual não vá para frente, que você não tenha desprendido ali um tempo muito grande, né? Você pode sim testar, pode errar, né? Não é esse o caminho, mas tem que existir ali uma correção de rota, um ajuste e seguir para algo que vai, né? Ok, vai ter um momento ali que você vai ter que tomar uma decisão e acontece ou pode acontecer, mas você tem que ajustar a rota e seguir, né? Errar pequeno. E minimizar desperdício, né? Porque eu acho que é um dos maiores desafios
que a gente vivia muito era isso, né? Desperdício, né? Assim, Sim. investimento, anos sendo jogado fora, né? E aí, quando a gente fala de MVPs em 3 meses, deu errado, beleza, mas foram 3 meses, né? Então, acho que é isso. Renato, cara, foi uma conversa bem legal, o tempo passa rápido, já tá acabando já. E eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda, a gente acabou não falando muito. Eu tinha várias perguntas aqui pra fazer, cara. Boa. A gente vai falar de IA, de futuro, como que você tá enxergando, né, na construção civil. Mas, cara, assim, acho que a gente pode marcar uma próxima. O que a gente gostaria de fazer é terminar pedindo para você deixar uma pérola aqui pra gente. A gente gosta muito desse momento final. De você compartilhar um valor, um aprendizado, algo que você leva para sua vida, possivelmente você vai compartilhar com o Luquinha, né, com seu filho. Porque a gente acaba aprendendo muito, né? Então, é isso, assim, você tem algo assim marcante, um aprendizado, um valor para compartilhar com a gente e com quem nos ouve? Olha, você falou sobre o Luca, né? Sou uma pessoa muito família, né? Então, grande parte ali do meu aprendizado foi com a minha família, com os meus pais, né? Com meu pai, com a minha mãe, a minha irmã. E hoje, minha esposa e meu filho, o Luca, faz 3 anos, tá com 2 anos e 10 meses, né? Você tinha falado sobre aprender com o filho, a gente aprende muito, é impressionante. Todo dia, cara, tem uma novidade. Os meus já tem 10 e 8, desculpa interromper, mas ainda eu aprendo, cara, todos os dias. Realmente, assim, filho, a gente aprende muito ali. Então, aprendi muito com a minha família, né? Principalmente com a minha mãe, uma pessoa extremamente trabalhadora, que, né, vem de uma família muito simples, mas que conseguiu vencer várias dificuldades ali e conseguiu criar a gente como ela gostaria. Então, o meu grande aprendizado ou ponto aí para todos é traçar ali e ter muito bem claro aonde você quer chegar e, de fato, lutar por aquilo, né? Todo dia é a oportunidade da gente fazer diferente e melhor. Então, eu gosto de pensar nisso todo dia. Independente do panorama, independente do que aconteceu, não são só dias bons, a gente sabe disso em tudo, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que a gente faz, a gente vai passar por dificuldades. Então, eu gosto de me lembrar todos os dias disso. Todo dia é oportunidade da gente fazer diferente e melhor, né? E foi isso que eu aprendi, é isso que eu passo como algo em tudo que a gente vai fazer, né? Seja de novo no trabalho, seja em casa, a gente colocar a energia necessária e não desistir, né? Porque realmente nem tudo são flores, então a gente vai ter ali as dificuldades, as adversidades e a gente tem que todo dia buscar dar um passo. Acho que fazendo até analogia aí com o que a gente estava falando sobre projeto e ágil, então leve isso para a vida, né? E cada dia dê um passo, que isso é muito importante. Você sabe, Renato, que é muito bacana porque a gente teve a oportunidade de entrevistar muitos executivos, pessoas bem-sucedidas, e é legal ver padrões, né? E eu acho que um padrão que se fortalece muito é a intencionalidade, né? Então, assim, você ser intencional, você colocar metas, você ser ambicioso, né? Então, assim, e inquieto, né? Então, às vezes a gente acaba tendo perfis e, enfim,
Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma ambição, a gente não pode julgar, mas normalmente quem alcança os voos mais altos são essas pessoas que elas não vão ficar, às vezes, 5, 10 anos no mesmo lugar, no mesmo patamar, né? E tá tudo bem. São pessoas que, assim, todos os dias elas estão acordando, poxa, o que eu faço diferente? Como que eu posso melhorar? Exato. Qual que é o próximo passo, né? Aonde que... Exato. E realmente, né? Inquietas, intencionais, né? E ambiciosas. Né? E resilientes também, né? Exato. Assim, não é que nunca tá bom. Não, Mas você realmente pode fazer algo diferente, buscar algo novo, né? Isso, principalmente no nosso mercado, é muito importante, né? As coisas... acredito que não só no nosso mercado hoje em dia, né? Tudo muda muito rápido, vale para todo mundo isso. Então, ter esse objetivo, esses propósitos muito bem claros, muito bem estruturados e estar ali entendendo que é um passo de cada vez, né? Não tem ali um salto, uma receita no qual é só fazer aquilo e ok, né? Então, para tudo, né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente tem ali o passo a passo, cada dia é muito diferente, fazendo 8, 10 anos e tá aprendendo ainda. Tô aprendendo há 10 anos e vai aprender... Para sempre, né? Então faz parte, né? É um processo e... Show de bola. É isso. Gostei muito do episódio. Cara, obrigado. Obrigado. Belo bate-papo. Obrigado, Henrique. Pessoal, obrigado por vocês, né, terem ficado aqui conosco. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. E deixem comentários o que gostaram. E até uma próxima. Valeu, abraço. Tchau.